Fala turma, belezinha? Meu nome é Lucas e hoje é dia de brilhar porque hoje é dia de estudar matemática. Hoje você vai absorver mais um pouco da matéria de sistema de medidas, hoje focando em um sistema, medidas de volume. Acompanhe comigo, sexto ano, meu sexto ano querido, o tema dessa aula. Olha aqui, ó, medidas de volume, sexto ano, PET 4, semana 3. E galera, como sempre, eu tenho que te informar quais serão as habilidades trabalhadas neste encontro. Vem comigo na tela. Olha aqui, ó. Resolver problemas que envolvam as grandezas, comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade, volume, sem o uso de fórmulas, inseridos sempre que possível em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. Turma, hoje o nosso foco vai ser muito específico, vai ser em relação a medidas de volume. E ao longo desse PET, nós vamos ver outros sistemas de medida. Fechou? Então vamos ver aqui, ó. Primeira coisa, olha essa imagem maravilhosa. Olha, gente, olha que top. Olha essa imagem que é uma piscina. Gente, eu tô doido para ter uma piscina. Imagina você dando um tibum. Já deu um tibum hoje, Daniel? Não deu um tibum. Daniel agora não tem piscina. Então a gente precisa ter uma piscina. E quando eu falo de piscina, eu falo de capacidade, eu falo de volume, eu falo de dois sistemas que se relacionam. Olha essa tela. Olha que tela bonita. Top. Massa. Então, ó, eu vou te falar um negócio. Ó, esse sistema e o sistema de capacidade estão relacionados. Ah, Lucas, como assim? Primeira coisa, eu quero te definir o que é volume. Eu preciso falar com você a definição de volume. Então, olha a definição. A medida do espaço ocupado por um sólido, ou por um líquido, ou por um gás, é chamada de volume. Então, é o espaço ocupado por um sólido, líquido ou gás. Fechou? Eu tenho vários estados para que eu possa definir para você o que é volume. E se volume é uma medida, é um tipo de situação, eu tenho uma tabela específica para ele. É muito parecida com as demais. Mas antes, eu preciso te colocar na sua cabeça um conceito de comparação. Ah, professor, o conceito de comparação é lindo, mas quando você tem uma referência. Então, de olho na tela. Para calcular o volume de um sólido, devemos comparar seu volume com o volume de outro sólido, tomado como unidade de medida, como uma referência. Então, você tem à esquerda da sua tela o sólido A e você tem à direita o sólido B. Ah, professor, entendi. Esse sólido pequenininho vai ser a nossa referência, vai ser como se fosse a nossa unidade de medida. Sim. Agora, eu quero que você imagine essa imagem. Ah, professor, então você está pensando o seguinte. Eu vou cortar o sólido grande em sólidos com o mesmo formato de B e ver quantos sólidos B cabem dentro de A, sim. Essa que é a ideia linda de volume. Eu preciso ver quantos sólidos B cabem dentro do sólido A. Daniel, é lindo isso. E se você contar aqui, meu caro, quantos sólidos B, que é esse pequenininho aqui, cabem dentro do sólido A? Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem uma fileirinha lá atrás, então 10. Em cima mais 10, 20. Ah, professor, enxerguei, top. É uma das habilidades que você precisa ter. Então aqui, ó, observando as figuras, verificamos que o sólido B cabe 20 vezes no sólido A. Então, considerando o sólido B igual a 1V, dizemos que o volume do sólido A é 20V. Ou seja, eu tomei algo como uma referência. E se você consegue ver isso da melhor forma possível, esse sistema você vai dominar de maneira fácil, beleza? Agora, vamos entrar na tabela de medidas de volume. E para isso, eu quero que você entenda que existe a unidade de referência, os submúltiplos e os múltiplos. Assim, a estrutura da tabela, vou ser muito honesto, quase não muda nada. O que muda é o expoente e a sua característica. Vamos ver? Olha aqui, ó. No quadro a seguir temos os múltiplos e os submúltiplos do metro cúbico que fazem parte do SI. Então, essa é a tabela que você vai estudar a partir de hoje. Então, você tem quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico.
Agora, eu quero que você entenda o seguinte, que cada casa recebe 3 algarismos e os 3 últimos algarismos antes da vírgula ficam na casa correspondente. Como assim, Lucas? Então, para posicionar um número nesse quadro, devemos lembrar que cada ordem, ou seja, cada casa, como eu te mencionei, recebe 3 algarismos. Isso que os 3 últimos algarismos antes da vírgula ficam na casa ou na ordem indicada. Professor, me passa um exemplo? Agora. Olha que top isso aqui. Eu quero posicionar esse número na tabela. Ah, professor, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou articular com isso? Então, fácil. Vem aqui comigo, ó. Olha que legal. Primeira coisa, eu quero que você entenda que esse valor, ele pode ser escrito de uma outra forma. Assim, ó. Você concorda que esse valor é a mesma coisa desse aqui? Uai, professor, mas como assim? Como assim? Esses 2 zeros à esquerda fazem alguma diferença no número? Não. Eu só estou colocando aqui por um motivo. Eu tenho que posicionar esse cara na tabela. Então, cada casa recebe 3 algarismos, não é? Então, olha aqui, ó. Os 3 últimos antes da vírgula ficam na casa correspondente. Então, vai ficar assim, ó. 0,05,2. Mas só que aqui, ó, eu vou completar com 2 zeros após o 2. Eu posso fazer isso, sem nenhum problema. Então, posicionei esse número na tabela. E como que eu vou ler ele, Lucas? Ó, isso aqui é a mesma coisa do que 5 decímetros cúbicos e 200 centímetros cúbicos. Ah, professor, entendi. Então, sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim. A minha preocupação com você é simples, é ver se você consegue ou não colocar esse valor na tabela. Vamos ver aqui, mais um exemplo. Agora eu quero posicionar esse carinha aqui, ó. 95,86 metros cúbicos. Como que eu vou fazer isso? Os 3 últimos algarismos antes da vírgula ficam na casa do metro cúbico. E cada casa recebe 3 algarismos. Então aqui, ó. Esse carinha é a mesma coisa do que 0,95,860. Então, esses 3 últimos algarismos antes da vírgula ficam na casa do metro cúbico. Então, vai ficar assim, ó. 0,95,860. Belezinha? Sim? Agora, como que nós vamos ler isso daqui? De maneira simples. 95 metros cúbicos e 860 decímetros cúbicos. De maneira bem tranquila, bem suave, para que você não se perca dentro da tabela. Beleza? Sim? Lembrando que esses carinhas são chamados de submúltiplos, esses carinhas são chamados de múltiplos e essa unidade do meio é a nossa referência, é a nossa medida de comparação. Beleza? Ótimo. Agora, como que eu vou transformar? É simples. Se você consegue localizar o número dentro da tabela, você também consegue transformar ele. Então, a primeira coisa, eu preciso localizar esse valor na tabela. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. Os 3 últimos algarismos antes da vírgula ficam na casa do centímetro cúbico. Vai ficar assim, ó. 378. Aqui fica 2,4. Para ficar bonitinho, eu vou completar com 2 zeros antes do algarismo 2, para ficar bonitinho, e após o algarismo 4 com 2 zeros também. Para fechar, com 3 algarismos. Agora, eu quero sair do centímetro cúbico e ir para o metro cúbico. Então, a vírgula sai daqui, tchuf, e vem para cá. Aqui eu completo com quantos zeros? Com 3. Mas eu vou olhar no fundo do seu olho e vou te perguntar, é necessário mesmo completar essa casa com 3 zeros, turma? Não, não é necessário. Então, esse valor é a mesma coisa do que 0,0023784. Também esses 2 últimos zeros podem ser descartados. Tradução, turma, eu tenho aqui, ó, 0,0023784
metros cúbicos. Na paz, tranquilidade, ó, na paz. Vamos ver mais um exemplo? Agora, eu quero que você enxergue a aplicação desse sistema. Então, no início, eu te propus uma visão de um sólido e esse sólido menor. Eu, Lucas, chamo esse sólido de caixa retangular, mas o nome chique dele é paralelepípedo retângulo. E esse pequenininho aqui, eu não falei o nome dele no início, porque agora que ele vai ser relevante, ele é chamado de cubo, beleza? E o que você percebeu aqui, ó? Você percebeu que essa caixa, ela pode ser dividida em 20 cubos. Lembra lá no início? Aí eu vou te perguntar o seguinte, quantos cubos eu tenho aqui? Não, Lucas, mas você acabou de falar que é 20, mas eu quero te propor uma maneira eficiente de calcular essa quantidade. Ó, pra você ver aqui, ó. Eu consegui, aqui, ó, nesse pedacinho, 5. Concordam? Aqui eu consigo 2. E aqui eu consigo 2. Será que existe uma relação entre esses carinhas, entre essas medidas? Então vamos ver aqui agora, ó. De modo prático, nós podemos calcular esse volume, né, igual foi para descobrir quantos cubos caberiam dentro do paralelepípedo, multiplicando as suas 3 dimensões, o comprimento, largura e altura. Então vem comigo voltando aqui, olha. Aqui o comprimento eu vou chamar de 5. A largura aqui eu vou chamar de quê? De 2. E a altura aqui eu vou chamar de 2. Quando eu pego 5 vezes 2 vezes 2, eu tenho 20. 9, Lucas, 20 o quê? Unidades de volume. E quem você tomou como referência? O cubinho. Então vai ser 20 cubinhos. Então, repetindo, o produto dessas 3 dimensões fornece quem? O volume. Ah, professor, entendi. Entendi então. Então vamos repetir aqui então, ó. Só para ficar frisado. O produto dessas 3 dimensões resulta no volume desse sólido. Comprimento vezes largura vezes altura. Só que esse cubo é um tipo de paralelepípedo retângulo. Só que ele possui uma propriedade. Todas as arestas têm a mesma medida. Então, tradução, o comprimento, a largura e a altura têm a mesma medida. Então, qual que vai ser o volume? Do mesmo jeito, comprimento vezes largura vezes altura. Mas todas as medidas são congruentes. Beleza? Então, de maneira breve, os dois sólidos, o cubo e o paralelepípedo retângulo, possuem a mesma forma de calcular o volume. É o comprimento vezes largura vezes altura. Beleza? Joia? Então, nesse caso aqui, eu tomei como referência o cubinho. Agora, nós vamos viajar no sistema de medidas. E para isso, Daniel, meu caríssimo, está preparado? Você está preparado para tremer? Tem que estar. Então é 1, é 2, é 3 e é Kamehameha! Olha, eu te falo o seguinte, que agora até subiu aqui, ó. Subiu mais energia porque agora o bicho vai pegar. Quer ver por quê, ó? Primeira questão, na paz. Olha aqui, ó. Qual é o volume de um paralelepípedo retângulo cujas dimensões são 30 metros, 18 metros e 12 metros? Eu estou te informando aqui, meu caro aluno, que o comprimento, por exemplo, eu posso colocar na ordem, igual eu te falei lá, o comprimento é 30, o 18 metros é a minha largura e, no caso, minha altura de 12 metros. Como que eu calculo esse volume? Lembra que basta multiplicar as dimensões. Então, vamos ver aqui, ó. O volume vai ser 30 vezes 18 vezes quanto? 12. Ah, professor, massa, hein? Curti. Então, o volume 30 vezes 18 é a mesma coisa de quanto? Olha, é a mesma coisa do que 540. Só que agora eu tenho que pegar 540 vezes 12. Vamos fazer aqui, de boa? Olha aqui, ó. 540 vezes 12. Ó. 0, 8, 10. 0, 4, 5. Então, 0, 8, 4, 6. Beleza.
Então, o meu volume vai ser 6.480 metros cúbicos. Ah, professor, mas ainda eu tenho um perigo. Aqui? Tem, meu caro aluno. Tem sim. Sabe por quê? Para você calcular dessa maneira, todas as unidades devem ser as mesmas. Ah, professor, como assim? Metro, metro, metro. Se tiver alguma diferença, você tem que colocar como uma única só. Por exemplo, se tiver duas em metros e uma em centímetros, ou você coloca tudo em centímetro, ou você coloca tudo em metro, ou você troca por uma outra unidade de medida, mantendo-se constante para todas. Então, por exemplo, eu poderia colocar todas como decímetro, por exemplo. Sim? Enfim. Questão de número 2. Determine o volume de um cubo de 2,5 metros de aresta. Então, a minha ideia aqui vai ser o seguinte, a mesma coisa. Vamos apagar aqui. Só que agora é um volume de um cubo. Só que as arestas do cubo são o quê? Congruentes. Então, o comprimento, a largura e a altura valem 2,5. Então, vai ser 2,5 vezes 2,5 vezes 2,5. Belezinha? Massa? Então, eu vou ter aqui, ó. Vou resolver isso aqui de uma outra forma, ó. 2,5 é 25 sobre 10. Legal? Massa. Vezes 25 sobre 10. Vezes 25 sobre 10. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 625 vezes 25 sobre 1000. Ah, professor. Então você quer envolver uma propriedade para você mover vírgulas, né? Isso. Então, primeira coisa é decidir quanto que é o valor de 625 vezes 25. Vamos ver aqui, ó. 5 vezes 5, 25, vão 2. 10 com 2, 12, vai 1. 30 com 1, 31. Aqui, vou apagar aqui para ficar bonitinho. Fofo. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 6, 12. Então vai ficar 5, 2, 6, 5, 1. 15.625. Então o volume vai ser 15.625 dividido por 1000. Gente, dividir por 1000 é deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. Então isso aqui é a mesma coisa do que 15,625. Aí nós temos que ver a unidade. Ó, apaguei tudo. Vamos ver aqui, ó. Deu 15.625, no caso, metros cúbicos. Belezinha? Sim. Então no outro aqui tinha dado 6.480 metros cúbicos e nesse agora deu 15,625 metros cúbicos. Joia? Então, esse aqui, pessoal, eu queria que você tentasse em casa, essa questão 3 aí, uma questão bem tranquila. A única coisa que eu quero que você entenda é que cada golpe de uma bomba de vácuo extrai 100 decímetros cúbicos de ar desse tanque. Então, frisa nessa informação que você vai conseguir fazê-la com a maior paciência possível, beleza? Aqui, minhas referências bibliográficas, de imagem, de livro, e eu te falo o seguinte: a vida é uma escalada, mas a vista é ótima. Turma, foi um prazer estar com você, fique com Deus e até o futuro. Valeu, turma!